Minha esposa quis relacionamento aberto e chorou quando viu que eu era mais desejado que ela. Minha esposa pediu relacionamento aberto achando que ia ser a estrela da festa, mas quando ela descobriu que eu tinha fila de mulheres interessadas enquanto ela mal conseguia uma conversa decente, o mundo dela desmoronou de uma forma que nem eu imaginava que fosse acontecer. Meu nome é Lauro Xavier, tenho 32 anos, e o que vou contar agora é a história mais absurda e ao mesmo tempo mais reveladora que já vivi. Estela, minha esposa de 6 anos, sempre foi aquela mulher que chama atenção por onde passa, alta, morena, corpo escultural que ela sempre fez questão de manter impecável na academia, cabelos longos e lisos, sorriso perfeito. Ela sempre soube que era bonita e sempre usou isso ao seu favor, não vou mentir. Eu, por outro lado, sempre fui o cara mais discreto, 1,78 m de altura, corpo em forma mas nada excepcional, trabalho como arquiteto, gosto de ler, de assistir filmes clássicos, de ter conversas profundas sobre arte e filosofia. Nunca fui o cara que as mulheres olham na rua e suspiram, ou pelo menos era o que eu achava até tudo isso acontecer. Tudo começou numa sexta-feira à noite depois de voltarmos de um jantar com amigos. Estela tinha bebido algumas taças de vinho a mais e estava naquele estado de desinibição que o álcool às vezes traz. Estávamos deitados na cama quando ela virou para mim e soltou a bomba que mudaria tudo. Lauro, eu tenho pensado muito sobre a gente, sobre nosso casamento, e acho que precisamos de algo novo, algo que traga mais emoção para a nossa vida. Eu estava meio sonolento, mas aquilo me deixou alerta imediatamente. Algo novo tipo o quê? Perguntei, imaginando que ela fosse sugerir uma viagem ou talvez mudar de apartamento. Ela respirou fundo e disse com uma tranquilidade assustadora, eu acho que a gente deveria experimentar um relacionamento aberto, você sabe, poder sair com outras pessoas, ter experiências novas, mas continuar juntos como base. Juro que achei que estava ouvindo errado. Repete isso, eu pedi, sentando na cama. Ela também sentou e começou a explicar como se estivesse apresentando um projeto de trabalho. Olha, a gente está junto há 6 anos, casou com 23 e 26 anos, somos jovens ainda, e eu sinto que estamos caindo numa rotina muito previsível, quero sentir aquela adrenalina de conquista de novo, aquela emoção de conhecer alguém novo, mas sem perder você, sem perder o que construímos. Fiquei olhando para ela tentando entender se aquilo era sério ou se era o vinho falando. Estela, você está bêbada, a gente conversa sobre isso amanhã quando você estiver sóbria, eu disse, tentando encerrar o assunto. Mas ela insistiu que não estava tão bêbada assim, que tinha pensado nisso há semanas, que tinha até pesquisado sobre relacionamentos não monogâmicos e que achava que poderia funcionar para nós. Eu simplesmente desliguei a conversa, disse que estava cansado e virei para dormir, mas passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, pensando naquelas palavras. Relacionamento aberto. Estela querendo ficar com outros caras. Será que eu não estava sendo suficiente? Será que nosso casamento estava tão ruim assim e eu nem tinha percebido? No dia seguinte, sábado de manhã, ela acordou e foi direto ao ponto, mostrando que não tinha sido apenas efeito do vinho. Lauro, sobre ontem, eu falei sério, acho que a gente deveria considerar mesmo. Sentei na mesa da cozinha com meu café e olhei para ela. Estela, você entende o que está pedindo? Você quer que a gente abra nosso casamento para outras pessoas, você quer ficar com outros homens e quer que eu fique com outras mulheres, é isso. Ela assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com uma empolgação que me deixou desconfortável. Exatamente, mas não é sobre não te amar ou sobre nosso casamento estar ruim, é sobre crescimento pessoal, sobre experimentar coisas novas enquanto ainda somos jovens. Eu respirei fundo e tomei uma decisão que na hora pareceu estratégica, mas que mudaria tudo. Tá bom, eu disse, e vi os olhos dela se arregalarem de surpresa. Se é isso que você quer, vamos tentar, mas tem que ter regras claras, total transparência, e se qualquer um de nós não estiver confortável, a gente volta atrás imediatamente. Ela praticamente pulou de alegria, me abraçou forte e disse que eu era o melhor marido do mundo, que isso ia fortalecer nosso relacionamento, que ela tinha certeza. Nas semanas seguintes, estabelecemos as regras do nosso novo arranjo. Nada de trazer pessoas para nossa casa, sempre usar proteção, contar um para o outro sobre os encontros não com detalhes íntimos mas pelo menos mencionar, e acima de tudo, nosso casamento sempre viria em primeiro lugar. Estela estava radiante, animadíssima com a perspectiva de voltar ao mercado, como ela mesma disse. Eu, por outro lado, estava em choque silencioso, mas decidi que se íamos fazer isso, eu faria direito. Baixei alguns aplicativos de relacionamento, tirei fotos decentes, escrevi uma bio honesta dizendo que estava em um relacionamento aberto consensual. Estela fez o mesmo, só que com muito mais entusiasmo, escolhendo as fotos mais lindas dela, escrevendo uma bio cheia de emojis e frases de efeito. A primeira semana foi reveladora de uma forma que nenhum de nós esperava. Estela começou a receber matches, claro, ela é uma mulher linda, mas a qualidade desses matches era questionável. Caras mandando mensagens grotescas, perguntas invasivas, ou simplesmente querendo encontros casuais sem nenhuma conversa antes. Ela reclamava toda noite. Lauro, os caras são muito sem educação nesses aplicativos, só querem uma coisa, ninguém quer conversar de verdade, ninguém quer me conhecer.
Eu ouvia com atenção, mas ao mesmo tempo estava tendo uma experiência completamente diferente. Meu perfil, para minha surpresa total, estava explodindo de matches. Mulheres de todos os tipos, idades, profissões, estavam dando like em mim e iniciando conversas interessantes. E não eram conversas vazias, eram mulheres que tinham lido minha bio, que comentavam sobre meus interesses em arquitetura e cinema clássico, que faziam perguntas inteligentes, que queriam realmente me conhecer. Uma delas era Mariana, médica de 29 anos, divorciada há um ano, que tinha um senso de humor incrível e compartilhava meu gosto por filmes franceses dos anos 60. Conversamos por dias antes de marcar de nos encontrar pessoalmente. Quando contei para Stella que tinha um encontro marcado, esperei ver apoio ou pelo menos indiferença, mas vi um lampejo de algo diferente nos olhos dela, algo entre surpresa e incômodo. Ah você já arrumou alguém? Ela disse com um tom que tentava ser casual mas saiu meio forçado. Consegui alguns matches legais, respondi honestamente. E você, como está sendo? Ela deu de ombros. Alguns caras interessantes, mas nada que tenha me empolgado ainda, a maioria é muito superficial. Meu primeiro encontro com Mariana foi num café charmoso no centro da cidade. Conversamos por 4 horas sem parar, rindo, debatendo ideias, trocando olhares que deixavam claro que havia uma química real ali. No final, ela me deu um beijo no rosto e disse que tinha adorado me conhecer, que queria repetir. Voltei para casa flutuando, me sentindo valorizado de uma forma que não sentia há anos. Stella perguntou como tinha sido e eu contei, omitindo a parte da química óbvia mas sendo honesto sobre ter gostado da companhia. E você, conseguiu marcar algo? Perguntei. Ela fez uma cara de frustração. Marquei com um cara ontem mas ele desmarcou em cima da hora, marquei com outro para amanhã, vamos ver. O encontro dela no dia seguinte foi, nas palavras dela, desastroso. O cara chegou atrasado, falou de si mesmo a noite inteira, mal fez perguntas sobre ela, e ainda teve a audácia de sugerir que fossem direto para um motel. Ela voltou para casa decepcionada e irritada. É tão difícil encontrar alguém minimamente interessante, ela reclamou. Parece que todos os homens nesses aplicativos só querem uma coisa e não sabem ter uma conversa decente. Tentei ser solidário mas percebi que estava começando a haver um padrão. Enquanto Stella lutava para encontrar conexões significativas, eu estava sendo bombardeado com atenção de qualidade. Além de Mariana, conheci a Júlia, professora de literatura de 31 anos que tinha acabado de sair de um relacionamento longo e estava explorando possibilidades. Conheci a Fernanda, empresária de 35 anos que viajava o mundo e tinha histórias fascinantes para contar. Conheci a Beatriz, psicóloga de 28 anos que tinha uma profundidade emocional incrível. E todas elas, todas sem exceção, me tratavam com um respeito e uma admiração que me deixavam genuinamente surpreso. Elas valorizavam minha inteligência, minha sensibilidade, minha capacidade de ouvir e ter conversas reais. Elas gostavam que eu não fosse apenas mais um cara tentando levá-las para a cama o mais rápido possível, que eu realmente me interessasse por quem elas eram. Enquanto isso, Stella estava cada vez mais frustrada. Dos 20 ou 30 encontros que ela teve nos primeiros 2 meses, talvez 2 foram minimamente satisfatórios, e mesmo assim não levaram a nada. Ela começou a ficar irritada quando eu mencionava meus encontros, começou a fazer comentários ácidos. Nossa, Lauro, você está popular hein? Todo dia tem uma mulher nova te querendo. O tom era de brincadeira mas dava para sentir o veneno por trás. Eu tentava minimizar, dizendo que era só conversa, que nada muito sério estava acontecendo, mas a verdade é que estava adorando me sentir desejado, valorizado, interessante. Estava redescobrindo uma parte de mim que tinha ficado adormecida durante o casamento. Depois de 3 meses do nosso relacionamento aberto, a situação ficou insustentável. Stella mal conseguia um segundo encontro com alguém, enquanto eu tinha que recusar convites porque minha agenda estava cheia. Numa terça-feira à noite, depois de eu voltar de um jantar com Mariana onde tínhamos ido a uma exposição de arte contemporânea, Stella explodiu. Estava esperando por mim na sala, os braços cruzados, o rosto fechado. A gente precisa conversar, ela disse, e percebi que era sério. Sentei no sofá e esperei. Lauro, isso não está funcionando, ela começou, a voz tremendo. Isso não está sendo o que eu imaginei que seria. Perguntei calmamente o que especificamente não estava funcionando. Ela olhou para mim com os olhos marejados. Você, ela disse. Você está tendo sucesso demais nisso, você está saindo com um monte de mulheres, está sendo tratado como se fosse algum tipo de prêmio, enquanto eu estou aqui me humilhando com caras idiotas que não me valorizam. Fiquei olhando para ela, processando aquelas palavras. Então o problema não é o relacionamento aberto em si, o problema é que eu estou tendo mais sucesso que você, resumi. Ela ficou vermelha. Não é isso, é que não era isso que deveria acontecer, eu sou a mulher bonita nessa relação, eu deveria estar sendo disputada, e você, bem, você é um cara legal mas não é exatamente o tipo que as mulheres morrem de vontade, e mesmo assim você está traindo todas essas mulheres incríveis enquanto eu só encontro lixo. A sinceridade brutal daquelas palavras me atingiu como um soco.
Então você achou que ia ser a estrela enquanto eu ficaria em casa esperando, foi isso? Perguntei, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Ela percebeu que tinha falado demais. Não foi isso que eu quis dizer, ela tentou consertar, mas era tarde demais. Levantei do sofá e fui para o quarto, Stella veio atrás de mim chorando. Lauro, me desculpa, eu não quis dizer daquele jeito, é que eu estou frustrada, isso não está sendo como eu esperava. Virei para ela e finalmente falei tudo o que estava engasgado há meses. Stella, você foi quem pediu isso, você foi quem insistiu que nosso casamento precisava de mais emoção, que você queria sentir a adrenalina da conquista de novo, e eu aceitei mesmo achando uma ideia terrível porque eu te amo e queria te fazer feliz. E agora que você está vendo que talvez o problema não era nosso casamento mas suas expectativas irreais sobre como você seria recebida lá fora, agora você quer voltar atrás porque seu ego está ferido. Ela soluçou mais alto. Não é sobre ego, é sobre nós, sobre nosso casamento, eu sinto que você está se afastando, que essas mulheres estão tirando você de mim. E aí eu perguntei a questão que ela não queria responder. Stella, seja honesta comigo, quando você propôs isso, você já tinha alguém em mente, você já estava interessada em alguém. Ela ficou em silêncio, o que me disse tudo. Quem é? Insisti. Ela enxugou as lágrimas e confessou. O Rodrigo, da academia, a gente conversava muito, tinha uma química, e eu pensei que se a gente abrisse o relacionamento, eu poderia explorar isso. E explorou? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Tentei, mas quando eu disse que estava em um relacionamento aberto, ele perdeu o interesse, disse que não queria complicação, que achava que eu estava disponível de verdade. Então você destruiu nosso casamento por um cara que nem te quis quando teve a chance, eu disse, e as palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Nos dias seguintes, a tensão em casa era insuportável. Stella chorava constantemente, dizia que tinha cometido o maior erro da vida dela, implorava para voltarmos a ser monogâmicos, para esquecermos aquela fase toda. Mas algo tinha mudado em mim. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, eu estava me sentindo verdadeiramente valorizado, estava tendo conversas estimulantes, estava sendo tratado como alguém especial por pessoas que não me conheciam há anos, que não me viam como garantido. E percebi algo fundamental, Stella nunca tinha me valorizado de verdade, ela tinha se acomodado comigo porque eu era estável, confiável, o marido certinho que dava segurança, mas ela nunca tinha me visto como realmente desejável. Agora, deixe eu fazer uma pausa aqui para interagir com você que está acompanhando essa história. De onde você está assistindo esse vídeo? Comenta aí embaixo, quero saber se tem gente de São Paulo, do Rio, de outros estados, de outros países até. E me conta, você acha que eu estava errado em continuar saindo com outras pessoas depois que Stella quis voltar atrás, ou você acha que ela tinha que lidar com as consequências da própria decisão? Sua opinião é muito importante para mim, então não deixe de comentar. Voltando à história. Depois de muito conversar, muito chorar da parte dela, e muito refletir da minha parte, chegamos a um acordo temporário. Íamos pausar o relacionamento aberto por um mês e usar esse tempo para fazer terapia de casal, para realmente entender o que tinha acontecido com nosso casamento e decidir se queríamos continuar juntos. Stella concordou imediatamente, aliviada. Eu concordei mais com o coração pesado, porque significava me afastar de pessoas que tinham se tornado importantes para mim, especialmente Mariana, com quem tinha desenvolvido uma conexão real. Tivemos nossa primeira sessão de terapia na semana seguinte. A terapeuta, doutora Helena, uma senhora de 50 e poucos anos com décadas de experiência, ouviu nossa história com atenção. Quando terminamos de contar tudo, ela fez uma pergunta simples mais devastadora para Stella. O que exatamente você esperava que acontecesse quando propôs o relacionamento aberto? Stella hesitou, depois admitiu. Eu esperava me sentir desejada, validada, especial. E você se sentiu? A terapeuta perguntou. Não. Stella sussurrou. E como você se sentiu quando viu que seu marido estava tendo o sucesso que você esperava ter? Stella começou a chorar. Me senti inadequada, feia, não boa o suficiente, e com raiva dele por estar conseguindo o que eu não consegui. A terapeuta então virou para mim. E você, Lauro, como se sentiu sendo tão desejado por essas outras mulheres? Eu pensei cuidadosamente antes de responder. Me senti visto pela primeira vez em muito tempo, me senti valorizado pelas minhas qualidades reais, não apenas por ser estável ou confiável, mas por quem eu realmente sou, meus interesses, minha forma de ver o mundo, minha sensibilidade. A terapeuta assentiu. E você sente que Stella te via assim, que ela te valorizava dessa forma? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Stella e respondi honestamente. Não, eu não sentia. Eu sempre senti que era um marido bom o suficiente, não o marido que ela realmente desejava. Stella soluçou alto. Isso não é verdade, Lauro, eu sempre te amei. A terapeuta interveio. Amor e desejo são coisas diferentes, Stella, você pode amar alguém e não desejá-lo da forma que ele merece ser desejado. As próximas sessões foram brutalmente honestas.
Descobrimos que Stella tinha proposto o relacionamento aberto não por curiosidade genuína ou por querer crescer, mas porque achava que conseguiria validação externa facilmente enquanto mantinha a segurança do casamento. Ela tinha uma autoestima baseada inteiramente na aparência física e na atenção masculina superficial, e quando descobriu que isso não era suficiente para conexões reais, entrou em colapso. Por outro lado, eu descobri que tinha passado anos me subestimando, acreditando que estava com sorte de ter uma mulher como Stella, quando na verdade eu tinha muito a oferecer e simplesmente não tinha percebido. As mulheres que conheci viram valor em aspectos meus que Stella nunca tinha verdadeiramente apreciado: minha inteligência emocional, minha capacidade de escuta, minha profundidade intelectual, meu respeito genuíno por mulheres como indivíduos complexos e não apenas objetos de desejo. Um mês de terapia se transformou em 2, depois em 3. Stella estava fazendo um trabalho real em si mesma, começando a entender que sua autoestima não podia depender da validação externa, especialmente não da atenção masculina superficial. Mas enquanto ela trabalhava em suas questões, eu estava tendo uma revelação própria. Eu não tinha certeza se queria continuar no casamento. Não porque não amasse Stella, mas porque tinha provado do que era ser verdadeiramente valorizado e não sabia se conseguiria voltar a ser apenas um marido confiável e estável. Durante esse período, mantive contato com Mariana, apenas como amigos, mas nossas conversas continuavam sendo as melhores partes do meu dia. Ela não pressionava, não exigia nada, apenas estava lá, sendo ela mesma, interessante, engraçada, profunda. Um dia ela me perguntou diretamente: Lauro, o que você realmente quer? Você quer salvar seu casamento ou você está apenas com medo de magoar Stella? A pergunta me pegou desprevenido. Eu não sei, admiti. Eu amo minha esposa, mas não sei se ainda estou apaixonado por ela, não sei se consigo esquecer como me senti desvalorizado durante tanto tempo, não sei se consigo esquecer que ela só me quer de volta agora porque a alternativa não deu certo. Essa conversa ficou na minha cabeça por dias. Finalmente, numa sessão de terapia, abri o jogo. Doutora Helena, eu preciso ser honesto, estou considerando seriamente o divórcio. Stella ficou branca. Lauro, não, por favor, a gente está trabalhando nisso, está melhorando. Está melhorando para você, eu disse gentilmente. Você está crescendo, está aprendendo sobre si mesma, e isso é maravilhoso, eu fico feliz por você. Mas eu também aprendi coisas sobre mim, aprendi que mereço ser desejado, não apenas amado por ser conveniente ou seguro. Aprendi que quero uma parceira que me veja como eu realmente sou e valorize isso, não uma parceira que só percebe meu valor quando outras pessoas o reconhecem primeiro. A terapeuta nos deu um exercício. Cada um deveria escrever uma carta para o outro, sendo completamente honesto sobre o que realmente queria, sem medo de magoar, sem tentar salvar nada, apenas verdade pura. Passamos uma semana escrevendo essas cartas. Quando voltamos para a sessão seguinte lemos nossas cartas em voz alta, foi libertador e devastador ao mesmo tempo. A carta de Stella era cheia de arrependimento, de reconhecimento dos erros dela, de promessas de mudança. Mas também tinha algo que me tocou: ela admitia que tinha me subestimado, que tinha visto minha gentileza como fraqueza, minha estabilidade como falta de emoção, e que agora entendia que essas eram minhas maiores forças. Minha carta foi mais difícil de escrever. Admiti que a amava mais, que não sabia se conseguia reconstruir a confiança. Admiti que me sentia mais vivo nas últimas semanas saindo com outras pessoas do que nos últimos anos do nosso casamento. Admiti que tinha conhecido alguém, Mariana, com quem sentia uma conexão que não sentia com Stella há anos, talvez nunca tinha sentido. E admiti que parte de mim queria explorar essa conexão, queria ver onde poderia levar, e que me sentia culpado por isso, mas não conseguia negar. Depois de ler as cartas, Stella estava destruída. Mas também, pela primeira vez, ela estava sendo forçada a encarar a realidade, não a fantasia que tinha construído sobre relacionamentos abertos ou sobre nosso casamento. A terapeuta nos deu mais um mês para decidir, mas dessa vez sem nenhuma pressão para tentar salvar o casamento, apenas para cada um descobrir o que realmente queria. Stella saiu da sessão chorando, mas eu saí sentindo uma clareza que não tinha há meses. Nas semanas seguintes, tive conversas longas com Mariana. Contei tudo, sobre o casamento, sobre Stella, sobre minha confusão. Ela ouviu tudo e então disse algo que mudou tudo. Lauro, eu gosto muito de você, nossa conexão é real, mas você precisa resolver isso com sua esposa primeiro, precisa tomar uma decisão baseada no que você quer, não em fugir do que não quer. Se você decidir se divorciar, tem que ser porque não quer mais estar casado, não porque quer estar comigo. E se você decidir ficar, eu vou respeitar isso e vou me afastar, mas sem ressentimentos. Aquela maturidade emocional, aquela capacidade de colocar meu bem-estar acima dos desejos dela, foi talvez o momento em que percebi o quanto ela era especial. Depois de muita reflexão, tomei minha decisão. Sentei com Stella numa noite de sábado e disse: eu quero o divórcio. Ela não chorou dessa vez, apenas assentiu lentamente, como se já soubesse. A gente tentou, ela disse baixinho. Tentamos, eu concordei, mas às vezes tentar não é suficiente, às vezes as pessoas crescem em direções diferentes, e está tudo bem. Ela me olhou com os olhos vermelhos.
Você vai ficar com ela, com a Mariana? Eu não sei, respondi honestamente. Talvez sim, talvez não, mas não é por isso que estou te deixando. Estou te deixando porque nós dois merecemos estar com pessoas que nos vejam e nos valorizem completamente. O processo de divórcio foi surpreendentemente amigável. Dividimos tudo de forma justa, sem brigas, sem advogados agressivos. Stella começou sua própria jornada de terapia individual, focando em construir autoestima que não dependesse de validação externa. Eu me mudei para um apartamento menor, mas que era totalmente meu. E sim, Mariana e eu começamos a namorar oficialmente alguns meses depois do divórcio ser finalizado. Não foi um conto de fadas instantâneo, tivemos que trabalhar nossa própria dinâmica, estabelecer limites saudáveis, mas foi a coisa mais honesta e genuína que já experimentei em um relacionamento. Olhando para trás agora, um ano depois de tudo isso, percebo que o relacionamento aberto não destruiu meu casamento, apenas expôs as rachaduras que já existiam. Stella queria validação externa porque não tinha validação interna. Eu tinha me acomodado em ser subestimado porque não conhecia meu próprio valor. Aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, nos ensinou lições fundamentais sobre nós mesmos. Stella aprendeu que beleza física não é suficiente para conexões reais, que as pessoas querem profundidade, autenticidade, maturidade emocional. Eu aprendi que tenho muito mais a oferecer do que imaginava, que sou desejável não apesar da minha sensibilidade e profundidade, mas exatamente por causa delas. A ironia de tudo isso não me escapa. Stella pediu relacionamento aberto esperando ser a estrela, esperando ter homens aos seus pés, validando sua beleza e seu valor. Em vez disso, descobriu que o mundo lá fora não é tão generoso quanto ela imaginava, que beleza abre portas mas não constrói conexões, e que ela tinha muito trabalho a fazer em si mesma antes de estar pronta para qualquer tipo de relacionamento, aberto ou não. Enquanto isso, eu, que aceitei tudo aquilo apenas para não perder minha esposa, descobri que sou muito mais valorizado do que jamais imaginei, que mulheres incríveis viam em mim qualidades que minha própria esposa tinha negligenciado, e que merecia ser com alguém que me escolhesse não por falta de opção, mas por genuíno desejo e admiração. Hoje, minha relação com Mariana é completamente diferente do que foi meu casamento com Stella. Há respeito mútuo, admiração genuína, desejo que não precisa ser validado externamente. Ela me escolhe todos os dias e eu escolho ela, não por falta de opção, mas porque queremos estar juntos. E Stella, pelo que sei através de amigos em comum, está bem, está trabalhando em si mesma, está aprendendo a se amar sem precisar da validação de homens, está construindo uma vida baseada em quem ela é, não em como ela parece. A lição que tiro de tudo isso é simples, mais profunda. Nunca subestime seu próprio valor. Nunca aceite ser tratado como segunda opção ou como prêmio de consolação. Se alguém te pede um relacionamento aberto, pergunte-se se é algo que você genuinamente quer ou se está apenas com medo de perder essa pessoa. E lembre-se, às vezes perder alguém é a melhor coisa que pode acontecer, porque abre espaço para encontrar alguém que realmente te veja, te valorize e te escolha completamente. Para você que acompanhou essa história até aqui, espero que tenha tirado algo valioso dela. Espero que você reconheça seu próprio valor, que não aceite migalhas de afeto, que não tenha medo de defender seus limites mesmo quando é difícil. E se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho, que é possível sair do outro lado mais forte, mais consciente e mais feliz. Agora, se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou com algum aspecto dela, não esqueça em se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações de todas as histórias novas que posto aqui. Deixa seu like se você acha que tomei a decisão certa, ou comenta sua opinião mesmo se discorda, adoro debater nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, às vezes uma história como essa pode abrir os olhos de alguém que está numa situação similar. E não esquece de comentar de onde você está assistindo, quero muito saber onde estão meus inscritos. Muito obrigado por ter passado esse tempo comigo, por ter ouvido minha história completa. Sei que foi longa, sei que foi intensa, mas era importante contar tudo para que você entendesse não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e o que aprendi com tudo isso. Lembre-se sempre, você tem valor, você merece ser escolhido, você merece alguém que te veja completamente. Não aceite menos do que isso. Clique nos cards acima para entender melhor por que esses casais optaram pelo relacionamento aberto e como isso impactou a vida deles. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Cuide-se, valorize-se, e nunca deixe ninguém te fazer sentir que você não é suficiente.